Olá a todos, sejam muito bem-vindos e está começando mais um Corecast, o podcast do Corecon Ceará. E a gente sempre está trazendo pessoas que falam de economia, falam de inovação, falam de educação e principalmente assuntos que envolvem o desenvolvimento econômico do estado do Ceará. Meu nome é Igor Lucena, sou presidente do Conselho Regional de Economia e hoje eu recebo o professor Luiz Antônio, tudo bem? Tudo bem, Igor? Ele que é diretor da faculdade Senac e vai falar um pouco para a gente sobre a sua história e principalmente quais são os objetivos do sistema que compõe o Senac dentro da ideia econômica e também da educação. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Igor. Prazer estar aqui com você, né, com seus ouvintes. Né? Eu fico muito honrado com esse convite e poder realmente somar aí, né, uma série de programas que vocês vêm desenvolvendo aí, né, e animando, digamos, toda essa gama de economistas. A gente estava falando há pouco, tenho duas irmãs economistas e é com muita honra, né? Eu não sou economista, sou administrador e sou advogado, mas é um prazer, né? Convivo, né, com economistas na minha vida e posso dizer que isso tem realmente sido um prazer, né, na minha vida. E eu fico muito feliz com isso porque existe não só a questão familiar, mas também a gente vai chegar lá, a sua questão profissional, como isso envolve também o trabalho dos economistas, mas a gente queria entender um pouco, e aí eu sempre gosto de dizer, escutar a voz das pessoas, e aí você diz, você não é cearense, tem que esse sotaque que não parece, você é daqui, como é que começou o seu trabalho dentro dessa área educacional e você disse que é advogado e administrador, isso. Mas trabalha no mundo educacional. Como é que a gente chega aí desses três níveis totalmente diferentes? Não, Igor, bacana, eu acho que é uma pergunta interessante, né? Você falou com relação ao sotaque, né? Eu tive oportunidade de trabalhar em outras empresas, em multinacional também, e a gente acaba, na verdade, meio que perdendo tudo, perdendo, né? Um pouquinho, mas o nosso sotaque, na verdade, a gente acaba, logicamente, utilizando em alguns momentos, mas não é a primeira pessoa, Igor, você, a me falar, mas assim, eu acho que é um conjunto de experiências, né, de vivências que a gente acumula ao longo da vida, né? E a sua segunda pergunta é muito interessante, né? Porque relata, assim como muitos de vocês, a trajetória nossa profissional, né? Eu tive a oportunidade, ainda enquanto aluno da Universidade Estadual do Ceará, da nossa UES, né? Estagiar, né? Inclusive o meu primeiro estágio foi em um banco, viu? Na verdade, Bamerindos, eu não sei se alguns de vocês se recordam. Depende da idade, depende da idade de quem está nos assistindo. É verdade, né? Então, realmente era um banco referência, né, na época, e eu acabei entrando, tive uma experiência. Depois, então, eu fui estagiário da Caixa Econômica Federal, né, e com muita honra passei lá um bom tempo, mais de um ano estagiando, o prazo máximo, como ainda hoje é de 2 anos, né? E aí pude viver esse ambiente bancário, né? E depois aí eu tive, já próximo realmente a finalizar o meu curso, eu tive um processo, né? Eu participei, né, de um programa no Grupo Edson Queiroz, passei lá aproximadamente, aí, logicamente segui a vida, né, como estagiário, depois trainee, e a vida me encaminhou para a área executiva, né? E fiquei lá aproximadamente 10 anos, né? E daí eu desenvolvi alguns programas educacionais, né? Então a primeira veia, digamos assim, foi realmente mais na área corporativa, né? Fui chamado na época para alguns programas lá da própria Unifor, né? Que a gente, né, faz parte, eu coordenava o programa de bolsas também. Que é uma grande parceira, é importante dizer, a Universidade de Fortaleza é uma grande parceira do Conselho Regional de Economia e tem um dos principais cursos de economia da cidade, sim, né? Sim. Assim, a gente fez vários eventos junto com a Unifor, inclusive trouxemos o presidente do Banco Central no evento, estávamos todos lá na Unifor e foi muito interessante, completando 50 anos da universidade e 50 anos também do curso de economia. Perfeito, olha que coisa bacana, né, Igor? Então, de lá, realmente surgiu aí a centelha, né, para que realmente adentrasse o ensino superior, já trabalhando em alguns projetos. E a gente, né, participava de alguns módulos de pós-graduação, e aí depois veio, né, o convite, né,
Saí de lá em 2001, depois veio o convite para estar à frente de uma instituição de ensino superior que estava nascendo, né? Assim como a faculdade Senac, né, está nascendo, vamos dizer, está com pouco tempo, mas já tem aí os seus 2 anos, eu digo que está saindo das fraldas, né? E saindo das fraldas, né, a gente vai chegar lá, mas no momento que foi difícil, um momento de pandemia, um momento de transição, um movimento que não importa qual era o seu plano, por melhor que ele seja, a pandemia ele meio que cria uma divisão de águas. É verdade, é verdade. Quantos negócios, né, e como os economistas se empenharam nesse momento difícil, né? Eu digo para todo mundo, né? Então, nesse momento que realmente eu adentrei o ensino superior, né, a gente começa, né, a vida muitas vezes, assim como muitos de vocês, ela meio que desloca você de um eixo, mas ao contrário, né, traz novas competências. Eu acho que isso é fundamental e importante a gente trazer aqui para o seu público. E aí, a gestão como um todo realmente é uma só, mas você tem negócios, né, que se diferenciam, né? Eu me lembro, na época do Grupo Edson Queiroz, eu ia para as reuniões de Brasília, né, participar das negociações com os sindicatos de gás, né? Era uma experiência extremamente rica, né? E hoje, de uma certa forma, você tem esta relação, né, um pouco amenizada, mas, porém, desafiante em outros segmentos, né? E aí veio também o convite depois, né, para a SAFE. Eu acho que a gente cumpre também um papel, é importante dizer, né, Igor, que todos nós temos um papel por onde a gente passa, né, de fazer o nosso melhor, né? Nessa instituição de ensino eu passei 10 anos, né, desenvolvi um trabalho junto com a minha equipe, foi um trabalho bacana, eu acho que foi um trabalho que surtiu efeito, né? E é natural que a sucessão também aconteça, né? Quando você tem um contexto de se colocar como executivo e como profissional, você sabe que você vai desenvolver um trabalho, um projeto, né? E que tem data de validade, né? Para começar, para terminar, para você seguir outros desafios, né? E assim foi feito. Me sinto feliz por ter realmente tido essa experiência, né? Hoje essa instituição é um centro universitário. Depois eu fui convidado também já para um centro universitário, né? Passei lá 2 anos desenvolvendo um trabalho, né? Peguei o curso, né, de administração com nota 5, entreguei com nota 5, com nota máxima no MEC. Isso também é uma coisa importante da gente. E é um dos grandes desafios, né? A gente está vendo que existe uma análise hoje de que as universidades ou faculdades cresceram muito do ponto de vista de quantidade, né? Então, assim, a gente conseguiu no Brasil uma espécie de levar o ensino superior, seja no EAD, seja no real, mas agora o grande ponto é talvez fazer essa peneira de qualidade. Isso. E aí vem com o processo do MEC, vem com o processo estudantis, como é que a gente consegue agora deixar as que de fato transmitem conhecimento, que transbordam para melhores salários, produtividade. Eu acho que esse é um grande desafio hoje. É verdade. Ou seja, a gente caminha para a qualidade nessa quantidade realmente de cursos que foram abertos, entendeu? Nada assim, mas eu acho que a gente tem que primar realmente pela qualidade, pela produtividade daquilo que nós vamos realmente entregar, né? A gente sabe que a educação é um grande desafio, né? Seja para o ensino fundamental, seja, né, para o ensino médio, mas é sempre um desafio crescente, né? Então, a gente precisa entender que hoje você tem mecanismos como esse que nós estamos utilizando agora, né? Que não era utilizado, mas que hoje é uma forma de você educar também. É uma forma essencial, né? Eu gosto de dizer isso porque... E aí é o ponto onde a gente vai entrar aqui na economia, que quando a gente pega os dados e a gente olha... Um dos problemas de entraves do Brasil, dos maiores, é a produtividade. E a produtividade, ela é baixa no Brasil pela baixa qualificação. Isso. E a baixa qualificação vem de um problema sério que é o início das pessoas com a baixa qualidade ou com a não existência de educação, seja no básico, seja no técnico, seja no superior. E aí é um grande questionamento, e eu acho que eu também sou professor, acho que a pessoa que é técnica, administrador e educador, acho que a gente tem um grande desafio, que é como é que a gente consegue fazer com que uma grande quantidade de pessoas, que é preciso,
tem um grande número de horas-aula, de experiências, disso aqui, de convivências dentro de um sistema que a educação não é mais a sala de aula só. Isso, perfeito. Saiu disso, acho que o sistema que analisa que a educação é só sala de aula está errado. Está errado. E mais do que isso, como é que a gente transborda isso para de fato se tornar qualidade? E eu acho que a qualidade, ela não vai ser medida, ela é medida, obviamente, por relatórios pelo modo tradicional. Mas isso a gente vê de pontos específicos, né? Eu acho que a grande qualidade, eu acho que o grande salto vai ser quando a gente não avaliar mais a qualidade pelos números do MEC, que são importantes, mas sim pela produtividade da população. A partir do momento que a gente tem uma população produtiva, seja no ensino técnico, seja no ensino médio, seja no ensino superior, aí sim a gente tem uma qualidade. Porque vamos falar exemplos muito similares ao nosso. A Alemanha pós-45, Coreia do Sul depois de 70, ninguém questiona o modelo. A produtividade é tão alta que a educação funciona. Isso. Né? Eu acho que esse é um ponto, né? Igor, você traz uma questão extremamente importante, né, dentro desse contexto. Mas eu só queria voltar para finalizar, claro. Com relação à minha trajetória. E o convite que eu recebi para iniciar a faculdade Senac, depois a gente retoma para esse ponto que é fundamental, que você abordou, foi um projeto do zero, vamos imaginar. Né? Existia um desejo, que é bom, que era um desejo do nosso conselho, do nosso presidente, Luiz Gastão, de todos que compunham a direção. Né? E... Só lembrando, gente, que o Senac ele faz parte do sistema Fé Comércio, Sesc Senac. Então há uma visão muito clara de que a Federação do Comércio do Estado do Ceará, juntamente com os sindicatos patronais, tem essa composição que envolve o Senac e o Sesc. Isso. E só para deixar o contexto disso tudo. Obrigado, Igor. Desculpe aqui pelo celular. Mas a ideia é que realmente esse projeto, né, que partiu do zero, né, ele pudesse ganhar a dimensão que a gente espera. Né? E aí me foi, né, feita a proposta. Né? Eu então estava na outra instituição. Como sempre diz, a gente precisa orar, né, para tomar a melhor decisão. Oração, nas mais difíceis. Nas mais difíceis. E tem sempre sido realmente um desafio muito bacana, porque a gente já pertence a um sistema que é vitorioso. Né? Você falava com relação a países como Alemanha, Inglaterra e tantos outros que, na verdade, têm um sistema educacional. Os países asiáticos, então, a gente nem comenta porque, né, a gente tem até alguns exemplos depois para conversar, mas de um sistema educacional para o trabalho, né, já vitorioso há mais de 70 anos. Né? Então, um modelo pedagógico que, de fato, funciona e prepara para o mercado. E eu acho que esse é um dos grandes pontos, não é nem achismo, é claro isso, que a educação, e aí ela precisa estar alinhada com o mercado e com as potencialidades de onde você vive. Isso. Um dos grandes acho que muitos educadores e questionadores conversam muito e dizem, olha, você tem um conjunto enorme de competências que existe hoje no sistema educacional brasileiro, desde o início, mas que no final eles não são úteis ao mercado. Que a pessoa... tem até uma brincadeira, né? Que as pessoas dizem, você entrou na faculdade sabendo tudo, mas não sabendo nada. Porque você sabe análise de biologia, de física, físico-química, mas que dependendo até da sua profissão, aquilo não vai ter nenhuma utilidade prática, né? E que quando você está na universidade, aí vem um outro questionamento que é os cursos, muitas vezes, isso é uma crítica até para as universidades públicas, que eu acho que tem que mudar, são muito distantes do setor privado, como se o mundo acadêmico não conversasse com o setor privado. E eu acho que aí está o grande erro, o grande problema. E até avançando a nossa conversa que a gente vai ter mais tarde. Porque se nós não tivermos uma universidade, umas faculdades e cursos que atendam às demandas do mercado e atendam às demandas dos projetos de desenvolvimento econômico baseado nas especialidades que existem, não funciona.
Verdade. Eu vou dar até um exemplo prático que aconteceu comigo. Foi interessante, eu quero até deixar isso aberto. Fui convidado, Luiz Antônio, pelo Departamento de Comércio americano, aqui no Ceará, para falar sobre o Ceará e sobre, principalmente, as dificuldades. E dentro desse contexto, o público que estava aqui eram universidades de médio e pequeno porte nos Estados Unidos, que estavam conversando com universidades brasileiras e escolas de ensino superior, inclusive públicas e privadas, e qual era o objetivo deles. O objetivo deles era muito claro: olha, vocês têm aqui o hidrogênio verde, vocês têm o turismo, vocês estão tendo um conjunto de ações econômicas e que vocês não têm pessoas qualificadas. E eles já sabiam disso. E o objetivo deles era que essas pessoas, esses alunos, iriam aos Estados Unidos, iriam aprender a se qualificar para poder trabalhar nesses setores econômicos que estavam desenvolvidos e depois voltariam para cá. Por quê? Porque não existiam cursos e nem existiam ligação destes setores econômicos que os Estados Unidos já havia mapeado com as universidades aqui. Então isso mostra uma diferença fundamental de pensamento. É verdade, sabe, Igor? Então, essa questão do planejar, ela é fundamental, né? Não só para as empresas, para os empreendimentos, mas também para áreas que são fundamentais, e a educação é uma delas. Então, você está corretíssimo. Eu partilho exatamente dessa questão de que, se nós estamos alinhados com o mercado, e nós temos como prática fazer isso dentro do próprio sistema FEComércio, que é mercado, ou seja, digo sempre, o sindicato patronal está dentro da FEComércio, né? Do comércio de bens, serviços e turismo. Então, ele faz parte, ele é presente. Então, ele diz o que é necessário. Por isso, as nossas grades, ou seja, estruturas curriculares, são feitas com a participação deles. E deve ser feito assim, para que a gente possa entregar, de fato, aquilo que o empresário precisa, aquilo que o mercado precisa, né? Não há ninguém mais competente para nos falar da necessidade, né, daquele negócio do que o empresário que está lá na ponta. Quem sente a dor. Quem sente a dor. Isso. Então, por que ofertar disciplinas, já que os nossos cursos primam para formar para o mercado, que são dissociados? Então, isso nós não temos nem tempo e nem condição para fazer isso, tá certo? Então, essa realmente é uma proposta que a gente tem feito cada vez mais, eu digo não só aqui no estado do Ceará, mas a gente tem feito em todo o Brasil, buscando exatamente fazermos esses alinhamentos, que a gente chama, na verdade, de grupos temáticos, né, que são convidadas empresas, isso na área de TI, isso na área da própria gestão, isso na área da moda, isso na área da gastronomia, enfim, todas as áreas, né, que o Senac atua, né? Então, isso realmente que é preciso que as instituições sejam cada vez mais parceiras, né, nesse sentido, né? E se a própria pública, né, hoje, eu acho que acordou para isso também, em diálogos que eu tive recentemente com algumas instituições públicas, elas estão vendo que existia um fosso muito grande. E que esse fosso, ele impacta no PIB, ele impacta na capacidade. Sim. E aí eu acho que esse fosso, Luiz Antônio, e eu vejo isso claramente, gera um problema, porque as melhores mentes que saem dessas universidades, obviamente, estão procurando os melhores empregos, os melhores salários. Com certeza. Muitas vezes são recrutadas por empresas que não são daqui, vão para fora e não voltam. Então, nós temos um esforço de formação, esse esforço gera os melhores, os chamados mentes brilhantes, e isso é normal em todo o país, mas a gente não retém essas mentes. E aí eu acho que é o maior problema do estado do Ceará, e eu sempre digo isso abertamente, o que acaba com a nossa economia é que as melhores mentes, a melhor mão de obra vai embora. Mas ele não vai embora, eu digo que é que nem a pessoa que vai embora do Ceará, não, é que nem, eu gosto de fazer uma comparação, assim, pode parecer chula, mas é que nem quando tem essas ondas de imigrantes, ninguém migra, ninguém é refugiado
porque quer. Você faz por necessidade. Verdade. Então, se você sai daqui, vai para São Paulo, para o Rio, para Minas, você sai porque você não tem condições dado as suas características, você conseguir viver aqui com o que você acha que você merece. Então, se você tem uma condição muito melhor, você vai. Algumas pessoas têm uma visão positiva, vão por empresas que têm escritórios no Ceará, terminam ganhando salários mais altos, mas depois voltam com um salário de fora. Então eu digo que esses são os mais sortudos, né, que conseguiram voltar para casa com salários de regiões maiores ou até de fora do Brasil. O cara sai para uma multinacional, depois ele tem um salário alto lá fora, às vezes em dólar, em euro, e depois volta para cá, mas continua com um salário alto. Mas isso são pouquíssimos casos. Verdade. Então, o grande ponto é como é que nós fazemos que... E aí é tudo interligado. Eu acho que tudo interligado. Eu acho que como é que a gente consegue reter os melhores cérebros, como é que as maiores empresas entendem que esses melhores cérebros estão aqui e que a demanda que eles precisam também está aqui. Esse é o grande problema. E aí eu pergunto, qual é a sua visão dentro desse sentido que você pensa nesse pós-pandemia, dentro da Faculdade Senac? O que você imagina de cursos, de pessoal daqui 2, 3 anos? Qual é a sua visão de longo prazo que você imaginou com esse projeto daqui para frente? E eu falo pós-pandemia porque uma coisa, quando você entrou, o mundo parou. Isso. Né? O mundo, quando você falou 2 anos, tem o quê? Então, foi bem no meio da pandemia, foi na pandemia, né? Foi no meio da pandemia, mas agora é que a gente está saindo. Isso, exato. Não, Igor, perfeito. Eu acho que essa questão que você levanta também ela é muito relevante e eu começo a te responder, né, dentro desse quesito. Nós temos mentes brilhantes, os nossos meninos, as nossas meninas são fantásticos. Né? Você ter, e aí eu volto àquela questão, né, uma aprovação absurda no ITA, né, e perder 40%, esse é sinal de que as nossas mentes elas são brilhantes. Né? Eu sempre digo, desculpe interromper, que o melhor do Ceará não é as praias, né, são os próprios cearenses. São os próprios cearenses, E aí vem essa questão que você coloca, né, e eu digo para você o seguinte, Igor, nós temos que desenvolver um ecossistema, não só tecnológico, não só de hidrogênio verde, né, não só de energias renováveis, mas um ecossistema, e aí o Conselho tem um papel importantíssimo de alavancar o nosso PIB, para que a gente consiga, de fato, né, e nós sabemos fazer isso, né, gerar, né, mais empregos, né, gerar mais renda, gerar mais produtividade. Né? E a Faculdade Senac e o Senac como um todo se coloca dentro desse contexto porque é uma instituição que, de fato, conhece o mercado. Né? Não a indústria. A indústria, né, tem FIEC, tem o seu próprio sistema. Mas naquilo que diz respeito àquilo, e a gente sabe a importância do comércio de bens, serviços e turismo hoje para o nosso país, né, é preciso realmente que a gente consiga caminhar de forma conjunta e fortalecer esse nosso ecossistema. Lembrando, gente, que a parte do terceiro setor, comércio, serviços, a gente está falando de 70% dos empregos do Brasil. Exatamente. O grande empregador do Brasil são os serviços, são o comércio, são até o comércio de uma maneira geral e é o turismo. E essa razão, e aí agora a aulazinha de economia, vai aumentar por um motivo muito simples, a mecanização. Eu gosto sempre de dar um exemplo, e aqui eu não estou diminuindo muito, pelo contrário, a indústria. Eu acho que a indústria é o grande indutor de tecnologia, sim. Mas ela tem um fator, para o fator trabalho, que é muito negativo, que pega uma fábrica de automóveis há 20 anos atrás e pega uma fábrica de automóveis hoje. Quantas pessoas estão empregadas? Muito menos. Se uma fábrica hoje fecha, vamos dar um exemplo claro, a fábrica da Ford da Bahia que fechou. Vai ser agora a fábrica da BYD, que são carros elétricos. Você tem menos da metade de peças e componentes na formulação de um carro elétrico. Então, aproximadamente vão ser menos de 50% da força de trabalho, porque vão ser robôs ou peças que já são autoencaixáveis. Por outro lado, os serviços para aquele carro e o comércio agregado dentro desse segmento vai ser maior. Sim. Então, o deslocamento de mão de obra, ou seja, a população economicamente que compra, que de fato está empregada, está se deslocando fortemente da indústria para
o setor de serviços e comércio. Igor, isso é tão verdade que vai requerer uma qualificação maior também desse que vai trabalhar, né? Numa nova fábrica, com uma nova tecnologia, né? Com novos serviços, com novos implementos. Então, realmente, cada vez mais a educação se torna essencial. E aí o nosso desafio é muito grande, né? Fazer com que esse fosso também tecnológico, ele comece a diminuir, tá certo? Então isso tem, como você bem disse, impactos em toda a cadeia produtiva, né? Que vai representar ou mais riqueza ou mais pobreza lá na ponta, tá certo? E o nosso papel, Igor e demais amigos, é muito nobre nesse sentido, né? Fazer com que realmente o nosso país, o nosso Estado, recupere, né, digamos assim, o seu status de um Estado, né, que promove de fato o desenvolvimento, né? Nós temos um sol que brilha, né, o ano inteiro, como o pessoal tem 3 sol para cada cearense, isso é verdade, né? A gente tem fenômenos aí que realmente mexem com toda a nossa economia. Veja o caso da Amazônia, né? Veja o sul como é que está. Então, realmente, as questões climáticas, né, acabam interferindo dentro de um projeto de Estado, dentro de um projeto de país, e cabe nós, né, criarmos as condições para que a gente consiga fazer com que, né, essa transição ocorra da melhor maneira possível, né? Ou seja, essas mudanças não gerem um impacto, porque acaba mexendo com as famílias, com seus poderes aquisitivos também. Exatamente. E eu também acho que há a questão de oportunidades, né? Um ponto, esse programa vai para o ar ainda agora esse ano, esse mês, e um dos acordos que o Brasil está fazendo, e eu acho que é especial para o Ceará, é o acordo do Mercosul e União Europeia, que vai ser um grande ponto de debate aqui deste conselho, certo, que serão as oportunidades do Mercosul e da União Europeia, o ponto de relações internacionais no comércio, né? A questão geoeconômica, para mim, é fundamental. Eu acho que o mundo hoje, a gente não está mais só nessa visão de diminuição de custos, mas as decisões de países cada vez mais interligados por aspectos políticos alteram as características. E o que nós vamos ter? Aprovando e ratificando o acordo do Mercosul e União Europeia, o estado do Ceará é a porta de entrada para a Europa. Nós vamos ter, e aí ao contrário da indústria, que vai ter uma visão mais concorrencial, e eu vi isso em alguns setores industriais, o setor de serviços, comércio e turismo vai ter um grande impulsionador, porque vai entrar no estado e no Brasil uma quantidade muito grande de players que vão abrir operações aqui, sim, de empresas que vão exportar produtos para serem vendidos no Ceará e que vão precisar de uma base de comércio local de venda, uma base de distribuição, uma base de serviços agregados. Então, existe uma oportunidade que passa por conhecimentos de outras línguas, passa por entender que você vai ter 27 países que vão poder negociar com o Brasil e que o estado do Ceará vai ser uma rota fundamental de entrada desses produtos que vão virar uma espécie de ponte internacional, e a gente tem que estar preparado. Exatamente. E eu acho que a educação é isso, a gente tem que estar preparado, porque senão a gente perde a oportunidade. Eu estive conversando com alguns cônsuls de países e eles sempre disseram, olha, o Ceará tem que estar preparado porque quando veio a energia solar, o Ceará teria a oportunidade de ter toda uma cadeia de produção de energia solar. O Ceará não se preparou. Então hoje nós estamos em 3º lugar na produção, atrás até do Piauí, e nós não temos a cadeia produtiva toda. A gente tem instalação, quando a gente poderia ter tudo. Então agora o momento é diferente, a oportunidade é muito maior, sim, mas a gente precisa de setores como a Faculdade Senac que façam essa integração hoje. Sim. E mais uma vez, né, Igor, voltando àquela questão, planejamento, né? Eu acho que, como você bem disse, é uma nova oportunidade, é uma oportunidade, né, com um raio maior de ação, mas para isso a gente tem que montar esse ecossistema da forma mais harmônica possível, né? Para que todos, na verdade, entendam que o propósito é nobre no sentido da gente promover toda a cadeia. Tá certo? Então, dentro de um pensamento mais sistêmico, vamos chamar assim, é preciso que todos entendam que nós não concorremos, a gente tem a missão de construir junto um Estado maior, setores melhores, tá certo? E
famílias melhores lá na ponta, porque só riqueza gera riqueza. Eu nunca vi pobreza gerar riqueza, tá certo? Então, é preciso que a gente entenda, né, que a educação é um caminho fundamental e necessário, né? E a Faculdade Senac, a FEComércio, né, como um todo, né, e o SESC também, dentro desse processo, estão realmente alinhados, né, com muitas políticas, seja políticas dos municípios que nós temos, né, seja a política do nosso estado e do nosso país. A ideia, então, dentro desse contexto da faculdade, seria ter uma operação conjunta. Isso. Porque o que eu também vejo muito é uma necessidade de preparo maior dos agentes do Estado. Muitas vezes você tem municípios que têm potencialidades, até mesmo agentes do Estado que têm potencialidades, mas eles não têm o conhecimento técnico. E aí, com a falta de conhecimento técnico, gera falhas dentro do processo decisório. E aí, eu pergunto, a ideia também do sistema da Faculdade Senac é alinhar esses processos de conhecimento entre estados, municípios e os agentes privados? Sim, sim. Próximo ano nós teremos eleições, né? A gente já está realmente pensando em pós-graduação, né, para que a gente possa capacitar os novos gestores, né, dentro desse contexto, alinhando isso que você bem disse, e ninguém nem falou antes, né, Igor? Ninguém nem combinou, mas realmente estamos assim, bem alinhados nesse propósito, né? Então, é ofertar, de fato, né, o conhecimento que, mais uma vez, é preciso para que a gestão, seja privada ou pública, possa estar realmente alinhada e entregando aquilo que é a proposta, aquilo que é a sua proposta, né? Então, sim, a gente pode tanto realmente trazer programas de pós-graduação, lato sensu, quanto também ofertar cursos que possam realmente atender aquela necessidade, né, que se avizinha, ou trabalhar alguns aspectos relacionados à própria gestão, seja ela pública ou privada. E isso é interessante porque existe um ponto, e aqui é um ponto polêmico, mas e até os gestores públicos falam muito sobre isso, porque dentro do sistema o turismo é uma base fundamental, né? Sim. E há uma visão, às vezes eu acho errônea, mas às vezes é porque é mais romântica de se falar, o Ceará tem praias, é bonito, e o pessoal quer vir para cá por causa do kitesurf. Eu disse, gente, Colômbia também tem. Panamá também tem. E aí as pessoas perguntam por que não vem mais turistas para cá. E aí eu digo, olha, na minha visão do que eu entendo por turismo, a infraestrutura, a segurança pública, um conjunto de elementos que é proporcionado pela excelência de serviços públicos e privados é que traz o turismo. Não é o contrário. E aí uma coisa que precisa ser trabalhada, e eu acho que é fundamental no nosso estado, é que essa mentalidade eu acho que ainda é vista inversa. Principalmente em questões de municípios de praia, que por existir as belezas naturais, o turismo vem. E quando o correto é o errado. Né? Eu digo, Paris não tem 26 milhões de turistas do nada. Tem porque tem uma infraestrutura de um monte de coisa. Tem hotel, tem parque, tem atração turística, tem museu, tem tudo. Mesma coisa Nova York, mesma coisa outras grandes cidades. Dubai não tinha nada. Dubai tem hoje uma infraestrutura que é um hub turístico. Todo mundo está indo, passa por lá. Então, o que eu acho que envolve também é até, e aí do ponto de vista universitário, é uma mudança até mesmo, eu sei que é clichê, mas é o mindset de entender que se a gente não alinhar segurança pública, se a gente não alinhar o básico, que é saneamento básico, serviços hospitalares, para transformar as cidades do município do Ceará em excelências, o turista não vem, não importa o quão bonito sejam as nossas praias, porque praia tem um monte de canto. É isso mesmo. Concordo com você. Lá na FEComércio a gente tem câmeras, né, especializadas. A Câmara do Turismo está fazendo um trabalho belíssimo, né, para trazer essas questões. Mas eu concordo com você, mais uma vez, os atores precisam estar alinhados para que a gente possa ter, sim, no turismo, né, um grande agente promotor do desenvolvimento, inclusive de incremento do PIB também. E ele cobra, o turismo vira um agente que cobra o desenvolvimento. Isso, exatamente, exatamente. E você tocou num ponto fundamental. Sem infraestrutura, o turista não vem.
né? Então, a gente sabe o quanto é importante, né, a gente está trabalhando e está trazendo essa questão, porque isso envolve também um trabalho, né, dos economistas dentro desse processo, estudos que são feitos, né? A gente sabe, eu tenho amigos que são economistas que estão fazendo trabalho para a China. Exato. Né? A China está desenvolvendo uma série de investimentos no mundo todo. Quem está fazendo o trabalho são economistas. Né? Eu tenho um colega economista que passou ano passado lá na China fazendo um estudo de viabilidade econômica para comprar uma grande área num país, né? Não vou dizer o nome, mas assim, eles estão investindo, trazendo realmente profissionais, e os economistas são fortemente demandados porque são estudos de viabilidade. E é um investimento certo, esse é o ponto. Não adianta ser só um investimento por ser investimento. Eu sempre dou um exemplo aqui, mas nós tivemos, por exemplo, investimentos que foram feitos erroneamente na questão das Olimpíadas, que a gente está vendo um absurdo, principalmente no Rio de Janeiro, onde você tem elefantes brancos, estruturas que não são usadas, que não tem nada. E o Brasil, como todo país do mundo, tem recursos escassos, o dinheiro não é infinito. Então, se a gente quer melhorar o turismo no nosso estado, nós temos que acertar nos investimentos corretos e não fazer os investimentos errados. O grande ponto e aí é o grande questionamento de todos os gestores, públicos e privados, onde dizer sim e onde dizer não para as ideias. Isso. E aí é onde vem a educação, e aí é onde vem o sistema de qualidade, e aí é onde vem a excelência. Perfeito, Igor. Você tocou em um ponto também que é chave dentro desse processo, né? Tomarmos as decisões corretas, né? Sem preparação isso não acontece, né? O achismo, o amadorismo, né? E tudo mais que a gente possa estar aqui trazendo como elementos, né, subjetivos não cabem mais numa análise onde você concorre com o mundo todo. Se você coloca um negócio hoje, na verdade você trabalha hoje nesse mundo virtual, competindo, né? Com o mundo inteiro. Competindo com o mundo inteiro. Então, o jovem de hoje, o jovem economista, ele compete com o mundo todo. Tá certo? Então, ele tem, sim, que ter uma formação de qualidade, ele tem que exigir, sim, que o seu professor ensine, esteja atualizado, traga temáticas inovadoras para a sala de aula, porque é isso que a gente procura fazer lá, tá certo? Porque ele vai concorrer com o mundo. Tá certo? Mesmo de casa, em home office, ele concorre com o mundo. Então, esses salários que você citou, Igor, ganhar em dólar, ganhar em euro, é porque o cara está concorrendo, sim, com outros profissionais do mundo todo. Tá certo? Então, essa visão ela é muito interessante porque ela traz um elemento também aonde a educação ela tem que chegar fortemente. Né? Então, o jovem que está fazendo o seu curso, né, e seja na faculdade Senac ou qualquer outra, exija, porque nós temos na área educacional uma prática de que, não, eu quero sair mais cedo, né? Mas você está pagando aquele investimento que você está fazendo. Então, você tem que ir até aquele horário, tá certo? Para que, na verdade, você possa, sim, cumprir a carga horária total. E eu não estou falando, assim, também só de um público mais jovem, até aquele público mais sênior, tá certo? Então, essa cultura, sabe, Igor, que a gente precisa acabar no nosso país, né? O jeitinho não existe mais. Não existe mais. O jeitinho não gera produtividade, essa é a verdade. Não gera. Essa é a verdade. Gente, a gente está chegando nos últimos minutos do nosso podcast. Já passa muito rápido aqui. Mas eu queria deixar, professor Luiz Antônio, os seus últimos comentários. Tá. Falar um pouco só do final do que a gente vai esperar para os próximos meses e anos do curso da Faculdade Senac e deixar o seu recado para os economistas e para quem não é economista que está nos assistindo aqui. Tá bom, eu primeiro agradecer, né, a você e toda a equipe que está conosco, realmente assim, para nós, né, que fazemos educação, né, e aqui eu mando um abraço a todos os nossos educadores em todo o Brasil, especialmente aqui no nosso Ceará, né, dizer que realmente nós temos projetos de crescimento, mas de um crescimento sustentável, né, dentro da nossa educação superior, do Senac Ceará. Nós somos a segunda faculdade Senac no Ceará, né, em termos de Nordeste, nós somos a segunda, primeiro foi Pernambuco, nós temos já outras instituições em outros estados, né, São Paulo, Rio Grande do Sul, que já são centros universitários, né, mas dizer que a nossa proposta realmente é da gente ter um crescimento, mas um crescimento sustentado e focado realmente com as necessidades do mercado.
tá certo? Então, isso para nós, né, temos aí algumas novidades, né? Muito provavelmente aí uma nova sede, mas são assuntos que a gente já vai ter outro momento para nós estarmos aqui. E a gente já vai é um estar motivo. falando sobre isso, a gente vai estar falando sobre A gente vai isso. estar. E essas parcerias, sabe, Igor, que realmente que vocês abrem, né? Porque é fundamental que a gente possa fazer essas parcerias alinhadas, né? E ninguém melhor do que um conselho profissional, tá certo? Um conselho de economistas para que a gente possa estar buscando realmente ofertar aquilo que vocês precisam, né, para bem desempenhar o papel de vocês, mais uma vez, não só no Ceará, não só no Brasil, mas no mundo. Exatamente. Né? Então essa, digamos assim, é a nossa palavra final, né, de que acreditem, né, se vocês chegaram até onde vocês chegaram hoje, foi pela educação. E vocês podem chegar muito mais longe também pela educação. Né? Então, acreditem, exijam, se esforcem cada vez mais, tá certo? E a partir daí, né, o sucesso ele virá como uma consequência natural. Tá? Então, esse é o meu recado. Muito obrigado, professor Luiz Antônio. A gente encerra mais um Corecast, o podcast do Corecon, sempre trazendo nomes que impactam a economia do Ceará e que nos ajudam a entender o nosso estado e o mundo. Tchau, pessoal! Tchau, um abraço.